Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez no culto de quinta-feira, na reconstrução, e é um lema dessa reunião: se o diabo destruiu, Deus é poderoso para reconstruir. E a reconstrução é mais demorada do que a construção, porque quando você constrói uma casa e dá errado, às vezes você vai ter que demolir aquela casa e dá muito mais trabalho. Por isso que antes de você construir, faça aquilo que Jesus falou, procure se assentar para você fazer conta dos gastos, para saber se você tem condição de edificar. E se Deus não edificar, o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar, porque não somos nós que vigiamos, é Deus que vigia. É Ele que mostra para nós onde o inimigo entra. Ele fala assim: não passa por aqui, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque ele vê o que pode acontecer se nós tomarmos alguma decisão errada. Então fica comigo aqui, porque eu acredito que Deus vai tocar o seu coração em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marcos, estamos aqui na reunião da reconstrução, aqui na Avenida dos Expedicionários 80, bem aqui no centro de Campinas, e eu acredito que essa palavra Deus vai falar ao seu coração. Amém, pessoal? Vamos então meditar. Pega a tua Bíblia aí. Nós vamos meditar a parábola do mordomo infiel. Você não pode ser aquela pessoa que Deus colocou algo na sua vida, irmãos, e você despreza, tá? Fala no livro de Lucas, capítulo 16. Vamos meditar aqui. Lucas, capítulo 16, o versículo 1 em diante. Vai falar de um homem rico, tá? Que colocou os seus bens na mão de um homem que foi infiel. E ele só começou a trabalhar, foi prudente depois que ele viu que ele estava em aperto. E Jesus até louvou depois a atitude dele, tá? E é o que nós temos que fazer. Nós não temos que pensar só agora, nós temos que pensar no amanhã, naquilo que vamos colher com aquilo que nós plantamos, porque um dia Deus vai pedir conta daquilo que Ele colocou na sua mão. Então, por isso nós não podemos olhar para as lutas, para as dificuldades, nós temos que ser fiel naquilo que Deus nos deu. Amém? Então vamos lá. E dizia também aos seus discípulos, olha lá: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então havia uma condenação sobre esse trabalhador, sobre esse mordomo. Preste atenção nisso, tá? Jesus está dando um exemplo aqui, que esse homem rico, ele contratou uma pessoa, preste bastante atenção, para cuidar daquilo que era dele, para administrar aquilo que era dele. E foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos comprou, Ele nos libertou, Ele nos deu o nome dEle, para que nós façamos a sua vontade, irmãos. E mais cedo ou mais tarde, você será cobrado, preste atenção, da sua mordomia. Você será cobrado daquilo que Deus um dia lhe deu na tua mão. E você, entenda isso, você não pode ser aquela pessoa que vai desprezar aquilo que Deus colocou. A uns Deus deu mais e outros Deus deu menos, não importa. E se você for uma pessoa fiel, pode ter certeza que Deus honrará você. Então, esse homem, ele estava sendo cobrado da sua administração. Então, por isso Jesus disse assim, e dizia também aos seus discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, é um gerente administrativo de uma empresa, que foi chamado para administrar, que foi colocado ali para governar aquilo que é do chefe dele, o qual tinha um mordomo. E este foi o que, igreja? O que o texto está dizendo? Vamos ler ali. Ele foi o que? Acusado do que? De dissipar, de não cuidar daquilo que Deus deu, que o chefe dele deu para ele cuidar, de dissipar os seus bens. Vamos lá. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Porque chegou até os ouvidos do chefe dele a administração dele.
como a sua administração vai chegar no ouvido do teu chefe. Pode ficar tranquilo, irmãos. Não é fazer, é como você fazer. Entendeu? Você vai ser aprovado não por fazer, mas como é que você faz. Entenda isso. Por isso nós temos que ser fiel. E nós vamos ver que Jesus, ele não vai olhar para o grande. Ele vai te colocar no grande se você aprender a ser fiel no pouco. E nós vamos aprender isso, tá? Vamos lá. Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o quê? O meu mordomo. Então ele falou, se você não prestar conta daquilo que eu dei para você, olha, você está sendo cortado agora. E por causa do medo, ele tomou uma atitude. Não espera isso, mas que muitas das vezes não vai dar tempo, tá? Jesus pode voltar a qualquer momento e pegar você do jeito que você está, trabalhando de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Você precisa entender para quem você está fazendo. Não importa se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia. Tem alguém aqui. Tem alguém olhando para você. Entendeu? Você precisa entender isso, porque às vezes na presença do homem as pessoas trabalham. Mas quando não está na presença do homem, a pessoa fica tranquila, ela fica mais. Lá no Rio de Janeiro falava coxambrado. É aquela pessoa que fica sossegada. Você já viu aquele cidadão que só trabalha quando o chefe vem? Né? Está me entendendo ou não? Ele não esquece, ele esquece que Deus está olhando para ele. E esse mordomo, ele simplesmente trabalhava de qualquer maneira. Ele não estava se importando com aquilo que Deus colocou na mão dele. Por isso que você vai olhar, você vai ver tantas pessoas hoje aí, que um dia começou bem, que hoje está mal. Porque começou bem, foi relaxando, nos seus feitos, não tinha aquela disciplina, aquela organização. Então ele foi cobrado de disciplinar e ele foi cortado, ele ia ser cortado. Mas na hora que ele estava em aperto, ele vai tomar uma atitude que o Senhor Jesus vai louvar. É o que todos nós devemos fazer, não quando a coisa apertar. Mas nós temos que entender que aquilo que Deus coloca na nossa mão para a gente fazer, você não vai trabalhar só porque você está passando aperto. Não espera vir a má notícia para você acordar, para você se despertar. Está me entendendo ou não? Então vamos lá, vamos meditar aqui, tá? E o versículo 3 agora, por favor. E o mordomo disse consigo, aqui está o segredo, ó. Para você vencer, você tem que falar com você mesmo. Entendeu? Porque às vezes nós pregamos para os outros, mas não pregamos para nós. Para você mesmo. Quando ele estava em aperto, ele vai tomar uma decisão, ó. E o mordomo disse consigo mesmo, o que farei? Pois o meu Senhor me tira a mordomia. Rapaz, vou perder tudo. Hein? Vou perder minha administração. Outro vou perder meu trabalho. Ai, meu Deus. Agora ele foi fazer algo que Jesus vai louvar. Que ele deveria ter feito antes. Pois o meu Senhor me tira a mordomia. Cavar não posso. Mendigar tenho vergonha. Vamos lá. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. Agora eu estou entendendo o que eu preciso fazer. Que ele deveria ter feito há muito tempo. Administrar aquilo que era do chefe. E foi colocado nas mãos dele. Entendeu? Ele deveria ter feito aquilo já, não precisa nem ser cobrado. Quando o chefe chegar para ele, meu amigo, cobra da forma do amigo. Como é que o amigo é o seguinte, eu já fui lá para o cara te devia 100, mas eu falei para ele pagar 50. Ele vai fazer isso só depois que ele foi cobrar. Vamos meditar? E chamando assim cada um dos seus devedores, do seu senhor disse ao primeiro, quanto deve ao meu senhor? Respondeu, 100 medidas de azeite. Ele disse, toma a tua conta, assenta-te já e escreve 50. Entenda isso. Ele foi trabalhar. Ele foi cuidar daquilo que o pai deu. Do chefe. Não esconda teus dons, não esconda teu talento. Não esconda.
Não esconda aquilo que Deus colocou na tua mão, ou por medo, ou por preguiça, que um dia você vai ser cobrado. Tem muita gente que sabe fazer as coisas e não faz. Né? Uma passagem que me fala aqui, que me fala aqui agora, que diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus colocou na tua mão o poder para você fazer. Você vai ser cobrado daquilo que Deus te deu. Se não for cobrado aqui nesse mundo, você vai ser cobrado na eternidade. Deus colocou algo para você fazer. Você não veio para esse mundo à toa. E o Senhor vai louvar agora a atitude desse homem. Vamos lá. Toma a tua conta, disse mais. Depois disso outro. E tu quanto deves? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Vamos lá. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Por quê? Vamos lá. Por haver procedido, coisa que ele deveria já ter feito antes. Estão me entendendo? Não espera Jesus voltar, irmão. Porque de quando ele voltar, ele vai cobrar a nossa mordomia. Aquilo que ele nos deu para fazer, irmão. Ele vai cobrar. Você tem capacidade de fazer. Porque nós fazemos com o mundo, irmãos. E ele vai dar um exemplo claro aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu vos digo, granguejai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltar, vos receba nos tabernáculos do Eterno. O que ele está dizendo assim? Ó? Que Deus colocou algo na sua mão para você ganhar almas, irmãos. Vocês estão me entendendo, irmão? Hein? Ele colocou algo na tua mão. Trabalhe com aquilo que ele te deu. Entendeu? O que aquele injusto, o que aquele mordomo fez? Simplesmente ele ficou tão bem com o chefe como os outros amigos. Ele fez uma boa administração. Porque havia uma dívida. O chefe sabia que ele estava devendo, que o outro estava devendo ele. Então ele falou, eu não vou permitir que o meu chefe perca. Eu vou me preocupar com aquilo que é colocado na minha mão. Então ele louvou o injusto juiz, ou seja, injusto juiz, não, o mordomo. Ele vai falar aqui no versículo 9, ó, vamos ler o 8, ó. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido o quê? Prudentemente. O que é prudência? É a capacidade de ver o futuro. Preste bastante atenção nisso. O que você está fazendo hoje, quando ele viu que ele ia perder, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, irmãos. Não, você vai perder. Se você não usar aquilo que Deus te deu, ele vai tirar de você e vai dar para outro. É a palavra dos talentos. Ele deu 10 talentos para um, deu 2 para um e deu 1 para o outro. O outro foi lá, simplesmente escondeu com medo, não quis dar fruto. Jesus falou, toma aquele e dá para o que está 10. Porque ele vai querer ver os frutos na tua vida. Preste atenção, ele vai querer ver Deus na tua vida. Jesus um dia vai cobrar os frutos daquele que ele deu para você. Se você pegar aqui, quer ver? Pega Tiago capítulo 5 para você ver. Olha o que diz Tiago capítulo 5. Preste atenção para você ver. O livro de Tiago capítulo 5. Olha o que está escrito agora, ó. Ei, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai pelas vossas misérias que sobre vós há de vir. Vamos lá. E as vossas riquezas estão o quê? Apodrecidas. Fala comigo, pessoal. E as vossas vestes estão comidas de quê? Por que as vestes estão comidas de traço? Porque tem pessoas que têm tanta coisa, irmãos, e não distribui. Tem capacidade de fazer e não faz. Então o que espera para uma pessoa? O que espera para uma pessoa dessa? Olha o que espera, ó. E o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, estragou, irmão.
e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Deus vai falar, está vendo isso aqui? Eu te dei para você cuidar e você não cuidou. Eu coloquei na tua mão e você desfez. Você não se preocupou. Porque Ele vai cobrar, meu filho, na tua vida. Seja quem for, vai cobrar. É um rapaz que tem ajudado lá, namorado do sol. Cheguei até a falar, até quando você vai ficar nessa situação? É que ele não quer se levantar mesmo. É uma mensagem que eu dei domingo aqui. O Pedro foi lá e fez o quê? O anjo foi lá e não despertou o Pedro. Mas o anjo, o que o anjo podia fazer? Só, acorda aí, rapaz, levanta. Se ele ficasse prostrado, ele ia morrer, irmão. Tem coisas que você tem que fazer para a sua vida mudar. Quando eu vi que eu estava com um revólver na cabeça lá no Rio de Janeiro, eu falei, eu não vim para o Rio para morrer. Eu estava andando nos caminhos errados, eu vi. Eu vi que a coisa não era brincadeira. Eu ia ter o filho dos meus colegas lá. Muitos morreram. Muitos perderam a vida. Não, isso não vai acontecer comigo, vai. Você pode se levantar. Se você quiser, se você ouvir, você levanta. Na hora que o mordomo foi cobrado, ele se levantou. Você está entendendo ou não? Ele fez alguma coisa, irmãos. Ele falou, eu posso perder aqui, mas eu ganho lá. E o Senhor louvou ele, irmão, pelo trabalho dele. Estão me entendendo ou não? Deus colocou na tua mão algo para você fazer. E é para você fazer por rei, irmãos. E louvou, volta lá para Lucas, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os da luz. Sabe o que Jesus está falando? Que os filhos da luz não estão pensando na eternidade, irmão. Porque os filhos das trevas, quando ele viu o injusto, o mordomo, que quando ele foi cobrado, ele falou, rapaz, eu posso perder aqui. Eu sei que eu saio, mas eu estou ganhando lá. Eu vou fazer algo que vai fazer eu ganhar amanhã. Estão me entendendo ou não? Se eu for despedido aqui, eu tenho amigo lá do outro lado. Irmãos, o que você está fazendo aqui, você tem que pensar não só aqui, você tem que pensar na tua eternidade. Porque você vai ser cobrado. Mais cedo ou mais tarde, eu e você seremos cobrados, irmão. Porque a vida passa. Deus colocou algo na sua mão para você fazer. E quem que tem que fazer é você. Entendeu? Por isso que ele vai dizer, mas aqui, ó, o versículo 10, leia comigo, leia o 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é o quê? Então você vai ser aprovado aonde? No muito ou no pouco? Então começa a olhar para o pouco. Não fica olhando para o muito não. Porque tem muita gente que despreza o que tem. Deus vai te dar algo se você está desprezando o que você tem. Mano. Você não cuida daquilo que Deus lhe deu. É esperar perder para cuidar. É esperar a coisa piorar. Pensa bem. Você sabe que você só vai dar valor depois que você perder. Meu Deus, que burrada que eu fiz. Esse dia eu estava conversando com um jovem, eu falei para ele isso. Falei, quantas vezes eu sentei com você? Quantas das vezes te dei um conselho? Simplesmente falou, me deixa. Agora você está aí colhendo essa vida, mas o que você quer? Não coloca a culpa nos outros. Se você não quiser, você não ia para essa vida. Quem quis usar droga lá no Rio de Janeiro foi eu. Se eu falasse não, não queria. Eu que quis.
As pessoas, elas sempre vão querer colocar desculpa nos outros. Mas eu quis me levantar também. Eu quis me levantar. Eu falei, eu vou sair dessa, Deus vai me ajudar. Glória a Deus. Então, Ele te ajuda, irmão. Basta você querer fazer como o injusto, o mordomo lá. Quando ele foi cobrado a mordomia, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou ficar nessa. Eu sei o que eu preciso fazer. Então ele foi lá e fez. Está entendendo ou não? Hein? Ele foi negociar, ele foi trabalhar, ele ficou aí, tem um rapaz que vem aí toda hora, fazendo toda hora a mesma conversa, irmão. Ele não quer. O dia que eu quis, eu mudei. Eu falei, eu vou para a igreja, vou mudar minhas amizades, vou mudar tudo. Eu quero. Eu vou mudar. Você tem que querer, irmão. O reino de Deus é tomado à força, irmãos. Então você não vai ser aprovado no muito, você vai ser aprovado no pouco. O muito vem quando tem a fidelidade no pouco. É nas coisas pequenas que Deus está olhando para nós, mas não é nas grandes. É quando ninguém está olhando que Deus olha para nós. Entenda isso. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, é injusto no muito. Vamos lá. Bom, pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, irmãos? Quais que são as riquezas injustas? O mundo aí, irmãos. O mundo, você sabe o que você precisa fazer. As pessoas são fiéis na água. Eu até brinquei lá na Morada do Sol. Por que você paga a água, irmão? Mas a água quem te dá é Deus. Você paga o tratamento. Entendeu? A água vem do céu, irmãos. A água vem do céu. Deus fez separação das águas embaixo da terra. Não, embaixo e em cima. Tem água em cima nas nuvens. Por isso que desce do céu. É um ciclo. Enquanto a terra durar. Vai haver verão, vai haver inverno. Daqui a pouco o frio vai embora, irmão. Vai vir a primavera. Agosto agora vem a ventania. Para que vem o vento em agosto? Para tirar as folhas velhas. Para vir o fruto, para vir flores novas. É Deus que dá o vento. Para sacudir as árvores. Deus não perdeu o controle de nada. Você precisa entender a ser fiel nas coisas lá do mundo também, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, irmãos. Faça isso que Deus vai te abençoar. Pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará a verdadeira? Agora, olha o 12. Se no alheio, aquilo não é seu. Se você não é fiel, nunca Deus vai dar o teu. Agora, se você é fiel naquilo que é do outro, posso falar uma coisa para você, você nunca vai perder o teu. Esse dia eu falei com o pastor isso. Falei, eu não vou perder o que é meu. Falei para minha esposa, eu não vou perder o que é meu. Porque se eu estou sendo fiel, lutando por aquilo que é do outro, querendo ver o outro se abençoado, Deus vai lutar por mim também. Ah, pastor, você é bobo. Tem gente que fala, você é bobo, você está lá fazendo a coisa para o outro. Não, eu estou cumprindo um princípio. Você pega um carro do outro, o carro não é meu. Na verdade, aí mete o pé, né, irmão? Passa em cima, quebra os amortecedores, quebra tudo. Não é teu, né, irmão? A gente tinha que ter mais cuidado, na verdade, irmão? Aquilo que é do outro. Mais cuidado naquilo que é do alheio. Porque, se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Por isso que quando Deus escolheu o Josué, ele vai falar Josué, servo de
Moisés. Quando escolheu, quando José foi apresentado ao faraó, o copeiro falou assim: eu conheço um jovem hebreu, servo do carcereiro. Porque o José cuidava do cárcere como se fosse o emprego dele. Então ele não foi aprovado lá no governo dele. Ele governou primeiro a cadeia. Ele governou a casa de Potifar primeiro. Ele mostrou fidelidade na casa de Potifar. E sendo acusado, foi jogado na cadeia. Passou 13 anos na cadeia, cuidando dos presos, cuidando do cárcere, cuidando das pessoas lá, irmão. E depois Deus deu o que é dele. Vai chegar um dia que vai vir o que é teu, se você for fiel. E fiel em quê? Naquilo que é do outro, no alheio. Quem vos dará o que é vosso? Por isso que a Bíblia diz: se o olho disser, eu não preciso do pé, e se o pé disser, eu não preciso do olho, não é por isso que ele é do corpo? Claro que é do corpo. A gente estava repreendendo o pessoal: mas pastor, eu não fiz, deixa, quando eu dou uma martelada no teu dedo, o corpo inteiro dói, não é verdade, irmã? Se o dedo dói, o que acontece? O corpo fica ruim, fica ou não fica? Rapaz, estou com uma dor no dedo. Aí a boca falando. Interessante, né, mamãe? Olha só, você está com uma dor na cabeça, né, mamãe? Uma enxaqueca, né, mãe? Olha, não dá uma injeção na enxaqueca, não. Sabe quem sente dor? A nádega que toma injeção para curar a cabeça. É, mãe. É? Por isso que Deus fez aqui fofinha, mano. Deus já sabia das injeção. Aí toma aqui para curar aqui. Esse membro aqui que está tomando, irmão. E pima aqui e vem aqui. Toma aqui e cura aqui. Não é não, dona Sandra? Imagina se o paladar perdesse o sabor dele, né? Já falou por que colocou o nariz perto da boca? Para você não comer coisa estragada, meu filho. Cheira. Tudo tem seu propósito, irmãos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se anima. Seja fiel no que é do outro. E vamos lá para terminar. Vamos lá, ó. O 13 agora, ó. Vamos lá, minha filha, o 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e o quê? Hein, igreja? E amar outro. Há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Conseguiu entender? Então você tem que entender para quem você está administrando, quem você está trabalhando. Porque você será cobrado mais cedo ou mais tarde. Você pode falar: não estou nem aí, a vida é minha. É tua, com certeza. Mas você foi comprado por um bom preço. Deus vai cobrar a tua mordomia, a tua administração da tua vida, do teu corpo. Ele falou para o Caim: Caim, se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito. Se você proceder mal, Caim, o pecado está na porta. E sobre o teu e para o pecado vai ser a sua vontade. Mas sobre a sua vontade você vai ter que exercer domínio, Caim. O Caim não deu ouvido falar e matou, irmão. Ele tinha que exercer domínio. Estão me entendendo, pessoal? Então vamos ser fiel no pouco. Não se preocupa com coisa grande, não. Tem muita gente querendo ser grande. Eu falei com uma pessoa: pastor, eu quero. Calma, irmão. Aí eu estou querendo ir para tal lugar. Assim, eu falei: já viu quantas pessoas tem lá em cima de você? Aqui pelo menos você está sozinha.
Deixa a tua luz brilhar onde você está, meu irmão. Fique em paz. Porque se você for fiel, Deus vai dar o que é teu. Você não é aprovado no seu, você é aprovado no do outro. Preste bastante atenção nisso. Eu fiz uma oração há muito tempo, eu falei lá em Brasília, irmãos. Falei, meu Deus, o Senhor sabe como eu tenho servido o meu pastor. De todo o meu coração, diante de Deus, eu fiz essa oração. Falei, meu Deus, eu tenho uma esposa, o Senhor me deu uma esposa, um filho. Abre a porta para mim, mas naquele dia Deus abriu. Naquela oração que eu fiz no altar, assim, numa segunda-feira, lá em Brasília, em 2004. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho ajudado o meu pastor, cuidado da igreja dele como se fosse a minha. Meu Deus, em nome de Jesus, me dá o que é meu. O Senhor prometeu na tua palavra. Se você é fiel no alheio, Deus vai dar o que é teu, irmão. Sabe por quê? Porque você vai ser uma bênção na vida daquelas pessoas. Deus quer que você seja bênção. Ele falou para Abraão assim, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te fazer uma grande nação. Mas para mim te fazer uma grande nação, Abraão, eu vou ter que te abençoar. E eu vou engrandecer teu nome, Abraão. É pegar você e jogar você lá em cima, Lucas. Pega a tua empresa, pega o que você sabe fazer. O tráfico pago é bom, mas o de Jesus é melhor. Foi o que eu disse aqui domingo. Uma coisa é a escada rolando, é você subir a escada, outra coisa é a escada de subir. Irmãos, o José não tinha capacidade nenhuma de governar o Egito. Mas a capacidade veio quando ele governou a cadeia. Foi na cadeia que ele foi aprovado. E ele chegou diante do faraó e falou, você deu uma aula de contabilidade para o faraó. Hein? De economia. 1/5 você guarda. Coloca administradores em toda a terra do Egito. Para administrar 1/5 guarda. Porque vão vir 7 anos de fome. O faraó ficou assim parado. Onde vamos encontrar um homem que tem entendimento? Que está disposto a servir? Então, já que você falou, você deu o conselho, faz você. Irmãos, ele saiu por toda a terra do Egito. Irmão. Aparentemente, era impossível aquilo acontecer. Deus sabe o que Ele tem preparado para a tua vida. Irmão. Mas o que tem preparado para a tua vida amanhã depende do hoje. Depende de como você está tocando as coisas hoje. Como você está fazendo as coisas hoje. Porque se há uma infidelidade nas coisas pequenas, vai haver infidelidade nas coisas grandes também. Vocês estão me entendendo ou não? E que você que está assistindo, a tua vida possa mudar. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. E amanhã você vai lá para o seu trabalho, vai trabalhar, trabalha feliz. Agradece a Deus pelo trabalho que você tem. É melhor esse trabalho do que você ficar sem ele. Porque na hora que você ficar sem ele, você vai ver o quanto ele é importante. Ainda que você ganhe pouco. Mas você vai ver o quanto é importante. Toma posse. Não espera você perder aquilo que Deus te deu. Eu lembro uma vez lá no Rio de Janeiro, que Deus estava me dando um livramento. Livramento para mim não morrer. Não morrer. E chegou uma hora que eu acordei, falei, Deus, não dá mais, me ajuda. Eu perderia minha vida, irmão. Eu estaria hoje lá sei lá em Brasília, lá na Papuda. Não, diante de Deus. É que eu estou gravando, é que eu não posso falar. Mas não era para mim estar aqui. E Deus foi dando livramento. Como Deus deu o livramento, a palavra do mordomo infiel, o chefe falou assim, você vai perder, cara. Presta conta. Eu vou tirar a sua mordomia. Irmãos, um taio, mas já viu um ditado que eles falam aí, não?
Eu não sei se eu vi isso na Bíblia, né? Mas não, tem na Bíblia, fala que não cai um cabelo da tua cabeça se não for contar. Deus dá tudo. Ele avisa a gente. Então, tenha zelo daquilo que Deus colocou na tua mão. Porque aquilo que Deus colocou na tua mão, Deus vai prosperar. Consagra a Ele esse pouco. Foram 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Foi pedaço de pão que Ele multiplicou. Divide o pouco que você tem. Divide com 3, lança teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo os alcançará. Reparta com 4, com 5, a Bíblia diz, Eclesiastes, se não me engano é 11, me fala aqui. Vê se você acha aí, irmão. Lança teu pão sobre as águas. Lança, irmãos. Faça como aquela mulher, divide o pãozinho. Era para o filho dela, tem condições de dividir. Se não tem, tem como, né? Você não vai dar o que você não tem. Você dá o que você tem. Se não tem, não tem como. Entenda isso. Lança o teu pão, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha o que a Bíblia diz, ó. Reparta. Está lá no 2, ó. Reparta com 7 ou até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha a palavra do mordomo fiel, hein? Vai lá. Estando a nuvem cheia, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Deus manda chuva, mas manda tempestade também. É ou não é verdade? Entendeu? Então, pega essa palavra, coloca no teu coração. Vamos fazer uma oração? Vamos orar, o pessoal que está assistindo aqui, e Deus vai abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live, ou seja, que está assistindo esse vídeo, Deus, que está sendo tocado na vida deles, e eu amarro toda a potestade do ar, todo espírito de infidelidade seja amarrado, quebrado, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que essa pessoa aprenda a ser fiel no pouco, e que o Senhor conceda a ela o muito. Meu Deus, que ela venha administrar aquilo que o Senhor deu na mão dela, para que ela não perca o que ela tenha ganhado, ao contrário, ela receba o galardão inteiro. Deus, assim nós o abençoamos. Eu te abençoo e digo que você é próspero, abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Toma posse da Deus, tá bom? Olha, que Deus abençoe você, que você seja abençoado, que onde você colocar a tua mão, você prospere, e que você seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Fica com Deus, um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.